Bom, gente, hoje também, quarta-feira, é dia de plantão do Dr. Antônio Spreuser via internet. Orientações essenciais para você de casa ficar mais bem preparado para enfrentar a pandemia. Aproveite para tirar as suas dúvidas sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Mande a sua pergunta pelas redes sociais usando a nossa hashtag Hoje em Dia. Vamos começar, doutor? Ó, já tá Vamos aqui na... começar, Aninha. Bora então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, que é do nosso telespectador. Bom dia, doutor. Meu nome é Jaqueline, moro com meu marido e 3 filhos. Gostaria de saber, em caso de suspeita do coronavírus na família, o que devo fazer para isolar essa pessoa e proteger os demais da família? E aí, doutor, como é que a gente faz para ajudar a Jaqueline? Essa é uma dúvida frequente. É sim, olha, Jaqueline, a sua pergunta é muito importante porque muitas pessoas, muitas vezes, vivem em apartamentos pequenos, em condomínios pequenos. Então, o que a gente deve fazer? Toda vez que tem um familiar com suspeita da Covid-19, ele tem que ficar isolado. Então, e se não conseguir ficar isolado totalmente, tem que obedecer uma regra de distanciamento, 1 a 2 metros, e com máscara. Porque muitas vezes você tem 4 pessoas, 5 pessoas dormindo no mesmo ambiente, você tem que se proteger com máscara mesmo, porque você vai tossir, vai espirrar, todos vão pegar. E outra coisa importante é o banheiro. A hora que você for ao banheiro acompanhar esse familiar que está doente, geralmente o que a gente faz é escolher a pessoa mais saudável da casa, aquela que não tem nenhuma doença, para cuidar de quem está doente. Você não pode pegar um paciente de muita idade, que tem pressão alta, que tem problema no coração, que tem AVC, para cuidar de quem está doente, porque pode ser que tenha efeitos muito graves da doença. Então, o que você faz? Pega um jovem que tenha saúde ou uma pessoa que esteja bem para cuidar de quem está doente. E procure isolar garfo, faca, talher, o pratinho, o copo, separa, deixa só para quem estiver doente. Lava bem com água e sabão, já tá bom. E no banheiro, que é a preocupação, porque o vírus, muitas vezes, ele fica vivo nas fezes. Então, usou o banheiro, joga água sanitária, desinfeta, lava bem com água e sabão, porque o outro familiar vai usar o banheiro também. Doutor Spreuser, nós temos mais uma dúvida de um telespectador, mas antes disso, nós mostramos agora, há pouco tempo, uma matéria de intoxicação das pessoas que estão exagerando ou fazendo misturas caseiras, né, na tentativa de eliminar o coronavírus. E pela internet, tem muita gente fazendo algumas informações que eu queria saber do senhor se elas são verdadeiras ou não. Tem gente que diz que se diluir a água oxigenada na água, ela substitui o álcool gel, porque as pessoas reclamam do preço ou não encontram. O que pode efetivamente substituir o álcool gel se existe uma mistura caseira que pode ser feita? Olha, César Filho, a sua pergunta é muito importante em termos de saúde pública. Água e sabão é muito importante e água e sabão existe em qualquer lugar. Você não pode, por exemplo, a água oxigenada, ela tem também efeitos colaterais, mas a água e sabão, ela substitui qualquer tipo de substância. Perfeito. Vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Olá a todos, meu nome é Fernanda. Eu tenho lido que em meio a essa pandemia temos mais casos de depressão e crises de ansiedade, certo, doutor? Gostaria de algumas dicas para reduzir o estresse nesse período. Obrigada. Muita gente está com essa dúvida. Nós mostramos aqui também, doutor, uma reportagem no Hoje em Dia, falando sobre o alcoolismo, das pessoas que estão exagerando no álcool durante esse período. E o álcool também pode levar à depressão, não é isso? É verdade. Sabe, César, que as pessoas pensam que o álcool vai deixar alegre, vai mudar a vida, né? E dá o efeito oposto. Na hora H, o álcool te deixa mais esfuziante, mas depois ele baixa e dá uma depressão. Então, a dica para você, telespectadora, que tem ansiedade, tem depressão, nesse momento é muito importante você ter qualidade de vida. Aí vocês vão dar risada, mas como é que eu vou ter qualidade de vida no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena? Veja bem, é muito importante, primeiro, ter uma alimentação saudável. Segundo, mesmo que você mora num apartamento pequeno, faça atividade física, porque a atividade física vai ser uma válvula de escape para você. Você não precisa ter esteira, não precisa ter bicicleta, não precisa ter nada. Pega online várias aulas que você pode assistir de graça e tenta fazer. 30 minutos tá bom. Você vai liberar, vai jogar para fora. Outra dica que eu dou é ter horários rígidos para você cumprir, mas também não precisa ser tão rígida na vida. Você tem que ser feliz. Às vezes você quer comer alguma coisa,
quer dormir um pouco a mais. Agora você tem que ouvir muito o seu corpo. E para ouvir o seu corpo, uma outra dica é a meditação. Medita, pensa que você tem luz, tem força, tem energia. Respira fundo, faz exercícios respiratórios, ajuda demais. A outra e última dica que eu vou dar para você, é importante também, se você der para você caminhar ao redor da sua casa com máscara, meia horinha também, uma hora que não tenha ninguém na rua, bem cedinho ou no final da noite, assim, dá uma caminhadinha no quarteirão, só para você espairecer e ficar melhor. Muito boas dicas. A parte da rotina, para mim, para a gente em casa, doutora, é fundamental exatamente para isso, para encontrar esse equilíbrio para a família toda. E tem muita dúvida chegando, temos mais uma do telespectador. Sou Yara, da cidade de Esperança, na Paraíba. Doutor, tenho uma filha pequena e gostaria de saber quais as crianças que estão mais suscetíveis a contrair o coronavírus. Desde já, obrigada. Pergunta tão boa, Yara. E aí, doutor, como é que a gente pode ajudar a nossa querida amiga Yara? Então, Yara, um abraço a todos vocês aí. Olha só, a criança, graças a Deus, já é mais bem protegida para a Covid-19 do que nós adultos, por uma série de fatores que eu já falei aqui. Mas o importante é saber qual o tipo de criança que fica mais suscetível à Covid-19, ao coronavírus. Então, são as crianças que nasceram ou têm alguma doença congênita. Por exemplo, uma doença congênita no coração, hepatites que são determinadas por anticorpos, como as doenças autoimunes, por exemplo, crianças que têm paralisia cerebral. Então, essas crianças têm que ser cuidadas muito de perto, evitar muito contato, muita aglomeração, porque pode complicar mais o caso da Covid-19. Mas, como eu falei, as crianças são mais abençoadas, têm mais proteção e resistência que a gente. Sem dúvida. Bom, nós temos mais gente aqui, tem muita gente querendo fazer perguntas para o Dr. Sprocer. Vamos a mais uma delas. Bom dia, doutor. Meu nome é Thalita. Eu sou alérgica e nessa época de frio acabo espirrando mais e meu nariz fica cada dia mais irritado. Como que eu faço para diferenciar os sintomas da alergia respiratória com os sintomas do Covid-19? Obrigada. Essa é a pergunta da Thalita, que muita gente realmente... Eu também tenho alergia. E aí, doutor, como é que a gente faz? Então, Thalita, é assim, olha, a Covid-19, esse vírus, o coronavírus, o coronavírus normal já dá uma rinite, já dá um pouco de sintoma gripal leve, né? Agora, especialmente esse, ele tem algumas características. Ele pode dar febre alta, dor no corpo, de repente você tem muita falta de ar, tem que ir para o hospital. Essas são as diferenças básicas. A rinite que você tem, a rinite alérgica, é um sintoma benigno. O nariz fica escorrendo, você fica espirrando toda hora, não tem febre, não tem quebradeira no corpo. E são sintomas mais benignos que essa que a gente está observando agora. Boa. Temos mais perguntas chegando aí, doutor. Bom dia, sou Oliveira, moro na ABC Paulista. Gostaria de saber se o fato da pessoa ser fumante eleva o risco de desenvolver de forma grave a doença causada pelo coronavírus. Obrigado. E aí, doutor, vamos ajudar o nosso amigo aqui, o Oliveira. Para os fumantes, é mais perigoso? Então, Oliveira, respondendo a sua pergunta, eu vou mostrar uma arte para você entender direitinho o que acontece no pulmão de quem fuma. Então, vamos lá. A hora que você vai inalar a fumaça do cigarro, imediatamente você tem que lembrar que a fumaça tem mais de 5.000 substâncias tóxicas. E elas têm monóxido de carbono, nicotina, e essas substâncias são cancerígenas também. Então, elas entram no alvéolo, que são essas substâncias em forma de favo de mel que você está vendo, vai inflamando, dá uma bronquiolite terminal, e esse bronquíolo e o alvéolo inflamam cada vez mais, produzem muita secreção, muito muco, por isso que você tem tosse crônica, e pode levar até o enfisema pulmonar, que é destruição do parênquima pulmonar. E o pulmão não fica tão elástico como você está vendo, não. Ele fica mais enrijecido. E com isso, fica mais predisposto a infectar com bactéria, vírus e fungo. E agora, na atual conjuntura, a minha sugestão para você é: para o cigarro de uma vez, viu? Para. Não é só o cigarro, não. Tem narguilha ou narguilé, as pessoas estão, né? Verdade. Tudo isso acaba contaminando, Verdade. né, doutor? Bom, temos mais uma dúvida.
Ainda mais o narguilé, César Filho, que todo mundo passa aquilo lá para todo mundo, então Exato. contamina todo mundo. Exato. Temos mais uma dúvida, vamos a ela. Oi, meu nome é Fernanda e a minha dúvida é: quais os alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade? Boa pergunta, Fernanda. Vou dizer por quê. A gente estava hoje aqui na maquiagem, eu estava falando, faz um suco de kiwi com limão, com laranja, com não sei o quê. Isso aqui, o que verdadeiramente é bom para a imunidade, doutor Sproisser? Então, César, você sabe que você começou bem a falar dessas frutas, né? Porque as frutas cítricas, elas são muito ricas em vitamina C e a fruta cítrica não pode faltar. Então, laranja, limão, maracujá, abacaxi. Depois, os alimentos verdes. O verde é muito importante. Todos os verdes, todos que você comer, tem o quê? Tem muitos sais minerais e vitaminas também. E não esquecer do zinco, né? A gente já falou tanto do zinco aqui no programa, mas lembrar que o zinco também é importante. E onde tem zinco? Lembra? Frutos do mar, saladas, legumes, verduras, tudo tem. E também hidrata bem teu corpo. Você tem que se hidratar bem e evitar álcool, cigarro e muito açúcar. Então lembra, sempre ir para a comida balanceada. Salada, legumes, frutas e muita água. Doutor, aproveitando um pouquinho ainda sobre essa questão das vitaminas na alimentação, eu estou percebendo que muita gente está buscando também a suplementação. A gente pode aproveitar também para suplementar exatamente com esses itens que você falou, a vitamina C, o zinco, e a gente também veio muito sobre a vitamina D. É possível fazer isso também para melhorar a imunidade? É sim, viu? Sim, sabe, Ana Hickman, as pessoas como estão muito dentro de casa e não saem para fora e não fazem mais atividade física fora, etc., podem ter sim falta de vitaminas no organismo. E muitas vezes as pessoas têm medo de ganhar peso e deixam de comer também. Então aí ficam com a avitaminose. Então o suplemento vitamínico normal não tem nenhum problema. O que não pode é exagerar de suplementação. Tem clientes meus que me mostram que estão tomando, eu não deixo não, porque pode dar pedra no rim, pode dar problema no fígado, mas a suplementação básica pode sim ser feita de uma maneira muito balanceada, não tem problema. Muito bom. Vamos a mais uma dúvida dos nossos telespectadores. Bom dia, eu me chamo Daniel e eu tenho uma pergunta. Doutor, eu ouvi dizer que além dos pulmões, outros órgãos podem ser atingidos por causa do vírus. Quais são eles e o que pode acontecer? Obrigado. Boa pergunta do Daniel. E aí, doutor, além dos pulmões, outras partes do nosso corpo também podem sofrer com o coronavírus? É verdade, o Daniel está certo, eu vou responder. Olha só, a gente está aprendendo muito com esse vírus agora, né? Principalmente dentro de UTI, a gente está vendo, eu vou chamar uma arte para vocês verem, que o nosso cérebro, ele pode ser afetado ou por via direta, ou seja, o vírus entra dentro do cérebro, produz convulsão e inflamações. Isso pode depois dar efeitos colaterais. A pessoa pode ter alta do hospital ainda com problemas neurológicos. O segundo órgão a ser afetado pelo vírus, em ordem, pode ser agora a gente vai falar dos olhos também. Pode ter conjuntivite. É uma conjuntivite viral benigna, mas que tem que ter tratamento, tem que ser vista e feito o diagnóstico. O próximo órgão a sofrer também, já que é via de entrada dele, é o nosso nariz. Então, por isso que as pessoas podem, muitas vezes, perder a sensação da comida, do paladar e do olfato, e isso pode demorar algum tempo. Como eu falei aqui, tem pacientes que podem ficar até 1 ano com esse déficit de sentir as coisas. Na continuação, o próximo órgão que a gente vai ver, que pode ser afetado pelo vírus, são os nossos pulmões, porque, como eu falei, é a porta de entrada. Com pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, pode dar pus, água no pulmão e a pessoa tem que ter intubação e ventilação mecânica. O próximo órgão, ainda a seguir, que pode ser afetado, além dos pulmões, é o nosso coração. E no coração existem vasos sanguíneos, que podem ter trombos, coágulos, como essa síndrome dá muitos coágulos, pode entupir, provocar infarto, arritmia cardíaca e defeitos no ritmo do coração que precisa de medicamento. Por isso que o acompanhamento médico intra-hospitalar muitas vezes é muito importante. Além do coração, o próximo órgão afetado pode ser também o fígado. Ou por medicamento, pode dar uma hepatite medicamentosa, ou por ação do vírus também, diretamente lá no nosso fígado, porque o sangue todo está passando por ele.
Próximo órgão afetado são os rins. A gente está observando que os pacientes ou chegam já com insuficiência renal e precisam fazer diálise, ou durante a internação eles desenvolvem insuficiência renal e precisam fazer diálise mesmo após a alta. Então o rim é um órgão muito afetado. O próximo órgão, depois dos rins, são os nossos intestinos. Engraçado que esse vírus ele gosta de ficar um pouco no intestino, então ele dá o quê? Dor abdominal, colite e diarreia. Então essa infecção intestinal, essa colite, pode ser contínua e pode ser um dos primeiros sintomas da Covid-19. E o próximo órgão é a nossa pele. A nossa pele, ela é muito bem irrigada, muitos vasos sanguíneos, e pode dar exantemas, placas avermelhadas, como um dos primeiros sintomas da Covid-19. Então, esses são os órgãos que podem ser afetados pelo vírus. Estamos aprendendo com ele agora. Olha, na verdade, muita gente acha isso, acha aquilo, mas poucas pessoas têm realmente certeza do que acontece com a Covid-19. O próprio doutor disse aqui que os médicos, infectologistas ainda estão aprendendo. É tudo muito novo. E eu divulguei aqui no Hoje em Dia, inclusive, doutor Sproycer, o que me chamou a atenção no fechamento do mês de abril, a causa maior de morte no Brasil durante o mês de abril de 2020 foi câncer. Em segundo lugar, doenças cerebrais, derrames, AVCs e aneurismas. Em terceiro lugar, as doenças de coração, infarto principalmente. Em quarto lugar, as doenças de pneumonia e em quinto lugar, a Covid-19. Mas isso não significa que o coronavírus não tenha agido nessas outras doenças também, causando a morte dessas pessoas. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, né? Ah, não tinha o sintoma e veio no óbito Covid-19. A pessoa não estava bem, a pessoa não tinha nenhum tipo de risco, nem nada disso. Mas a gente não sabe ainda exatamente como esse vírus está agindo e o corpo de cada um é diferente do outro, não é, doutor? E sabe, César Filho, hoje sai uma reportagem que a Covid-19 é a principal causa de mortalidade no Brasil. Já ultrapassou doença cerebral e já ultrapassou doença cardiocirculatória. Transformou na primeira doença a matar aqui no Brasil. Então, nós temos mais uma dúvida chegando e nós vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Ana. Gostaria de saber se o elevador é um lugar com grande chance de contaminação. Como podemos evitar o contágio? Olha aqui, eu vou entregar. A Ana Hickman chegou dizendo que ela chega no elevador, aperta com o cotovelo, aperta com o dedão do pé, ela faz malabarismo dentro do elevador para não tocar nos botões, doutor mais ou menos isso, eu vou com o cotovelo, vou com o joelho, dou um duplo carpado, dou um jeito, mas eu não ponho a mãozinha lá. E aí, doutor? Então, César, você sabe que a Ana está certa. O elevador é sim um lugar de contágio porque não tem ar, não tem ventilação, um lugar fechado, pequeno. Então, muita gente entra dentro. Então, em primeiro lugar, não entra no elevador quando tem muita gente. O ideal é você estar sozinha lá, Ana. Segundo lugar, como é que você vai mexer no botão? Ou com a chave, uma chave qualquer que você tenha, aperta com a chave, ou com papel descartável, você pega o papel, põe lá um lenço descartável, põe lá, depois, na hora que você sai do elevador, joga fora, ou mesmo com o seu cotovelo. Agora, não está dando, está com caixa, segurando, pode trocar com o dedo mesmo. Mas a hora que você sair, lembra que você não pode, se contaminar. Lava bem com água e sabão, álcool gel. Essas são as formas de você não se contaminar. E cuidado com a escada, hein? Se você não está acostumado a subir escada, pode tropeçar, cair e ter que ir para o hospital da ponta. Então, toma cuidado, não vai fazer besteira. Boa, doutor, boa, doutor. Acho que a questão das mãos é muito importante. Se você não tiver como tiver que usar as mãos para apertar o botão... Uma coisa que eu botei como regra em casa, eu estou ensinando para o meu filho. Não toque o rosto, não toque os olhos, não toque a boca, não toque nada que você não consiga limpar logo na sequência, para poder se proteger. Olha só, tem mais uma pergunta chegando aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando. A minha dúvida é a seguinte. Toda vez que eu vou ao supermercado, eu vejo algumas pessoas usando luva descartável. Isso de fato ajuda na prevenção contra o coronavírus? E aí, doutor, ajuda? Então, às vezes, a luva atrapalha mais do que ajuda. Às vezes, a gente acha que está com a luva, vou fazer tudo o que eu posso com a luva. E acaba se contaminando. Eu vejo pessoas, às vezes, pondo a luva, não dá. Então, se você não quiser usar luva, não usa luva, não precisa usar luva. O que você tem que ter a consciência é, saiu do supermercado, pega o álcool gel, já passa na mão antes de entrar no carro, chega em casa, água e sabão, lava tudo que você comprou,
Isso é a forma de você evitar a contaminação. Mas não precisa ficar usando luva toda hora, não. Nós temos uma dúvida agora que chega através das redes sociais, pelo Twitter. Vamos a ela. Doutor, ocorre a hematose quando a pessoa está com Covid-19? É a pergunta da Érica. Então, Érica, hematose é quando o sangue começa a ser feito com mais intensidade. A gente não tem relato que o sangue começa a se proliferar. O que a gente tem noção é que ocorre uma concentração a mais causada por uma coagulação intravascular disseminada. O vírus favorece o sangue a se coagular, a formar trombos, formar trombose. É isso que acontece. Doutor, agora a gente vai ver uma pergunta do Lucas, que é um vídeo que ele gravou e mandou via internet. Olha só. Olá, um bom dia para vocês aí no programa. Eu sou o Lucas, moro na Brasilândia, zona norte de São Paulo, um dos grandes epicentros do novo coronavírus. Eu tenho uma pergunta para você, doutor. Eu queria entender melhor a importância dos ventiladores pulmonares no combate ao Covid-19 e como eles funcionam exatamente. Um grande abraço a todos. Obrigada pela pergunta, Lucas. E aí, doutor, como funciona? Tá, Lucas, um abraço para você, um abraço para todos da Vila Brasilândia. Parabéns que vocês estão sabendo se cuidar direitinho aí. Eu vou falar como que funciona um ventilador artificial, um ventilador normalmente que a gente chama de um respirador. Então, o que acontece? Eu vou mostrar uma arte para você entender melhor. O paciente está na UTI, ele está lá com a máscara ou está entubado. O pulmão artificial joga o ar com pressão positiva, passa por um umidificador e aquecedor para o ar já sair aquecido e umidificado, vai entrar com pressão positiva dentro dos pulmões, essa faz o pulmão expandir melhor e o gás carbônico, a expiração, o ventilador com uma válvula joga para fora. Então é importante saber que o pulmão artificial, ele joga ar com pressão e o médico intensivista ou o fisioterapeuta pode graduar quanto de oxigênio ele quer dar. Normalmente aqui no ar ambiente que a gente está respirando, a gente só respira 20% de oxigênio. 80% é nitrogênio. Com o pulmão artificial, eu posso aumentar a concentração de oxigênio para quanto eu quiser. Então, facilita muito o tratamento do doente grave com insuficiência respiratória. Agora, doutora, aproveitando essa pergunta do Lucas, lá da Brasilândia, por que existem diferentes tipos de respiradores ou ventiladores artificiais? E por que alguns servem para a Covid-19 e outros não? Boa pergunta, Ana. Normalmente é assim, quando você tem uma insuficiência respiratória leve, qualquer tipo de ventilador serve. Porque nós temos o aparelho que é ciclado a pressão e temos o aparelho ciclado a volume também. Okay. E tem aparelhos mais modernos que tem os dois juntos, tem pressão e tem volume. Quando você tem um pulmão leve, que não está muito lesionado, você pode usar qualquer tipo de ventilador. Mas os pulmões com mais doença, aqueles que têm mais pulso, mais dificuldade para entrar o ar, tem que ter uma máquina muito boa, uma máquina mais moderna. Esses aparelhos modernos têm um sistema digital que entende o que está acontecendo dentro dos pulmões do doente. Então, o médico intensivista pode colocar uma pressão e um volume dentro do pulmão que não vai lesionar. Porque muitas vezes você põe um volume dentro do pulmão, esse volume pode dar lesão no pulmão. É isso que a gente não quer, lesiona mais o pulmão ainda. Então, esses ventiladores sabem até que nível pode chegar. Essa é a diferença de um ventilador normal de um ventilador mais moderno. Ok, temos mais uma dúvida que chega pelo Twitter. Vamos a ela. Bom dia, doutor. No caso das grávidas, quem contrair a Covid-19 com sintomas leves, quais os remédios que nós devemos tomar? Pergunta vem de Fortaleza, da Jaqueline, acredito eu. Então, Jaqueline, quando a grávida pega a Covid-19, mas ela é superficial, geralmente a gente evita tomar remédio. Mas, por exemplo, está com uma febrícula 37,8, 37,9, 38, tem um pouquinho de dor no corpo, ela pode tomar o paracetamol. Não tem nenhum problema. A dificuldade é que a grávida muitas vezes tem medo e quer se automedicar, como a gente já falou aqui. Então, evita de tomar remédios que estão dando, por exemplo, antibióticos. É proibido você tomar antibióticos sem orientação. Então, eu diria para você que você pode tomar, para não ter alteração no feto e em você, o paracetamol, repouso muito líquido e observação médica, tá bom?
Ok, doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. O senhor permanece de prazer. plantão, não é só na quarta que vem, não é só na semana que vem, não. O plantão é permanente aqui junto com a gente. Nós temos muitas perguntas que ficaram, nós vamos guardá-las e nós voltaremos a fazer na próxima oportunidade que estivermos juntos. Um excelente dia. Obrigado, doutor Sproicer. Grande abraço. Um abraço, tchau.